Lucas 8, a partir do verso 40, irmãos. Diz assim a palavra do nosso maravilhoso Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhes tocou na orla da veste, e logo se lhes estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhes disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhes dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém, irmãos. A palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos, e pedir para que o Senhor nos abençoe com esse texto, com a sua própria palavra que sai de sua boca. Oremos. Ó Deus, Pai, usa, meu Deus, usa a tua santa palavra, meu Deus, que é a espada do teu Espírito Santo, meu Deus. E a espada, meu Deus, ela tem a finalidade de cortar, Pai, de ferir, de matar, de destruir, Senhor. E que assim possa ser feito, meu Deus, com a nossa carne, meu Deus, possa ser mortificada nesse momento, meu Deus, nessa manhã. O Senhor possa, meu Deus, com a tua graça, meu Pai, fazer com que a nossa velha natureza, meu Deus, ela possa ser mortificada, Senhor, e nós possamos, meu Deus, ser curados, meu Pai. Nós possamos encontrar no Senhor a paz, meu Deus, de quem de fato foi curado, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, encontrar salvação no Senhor, meu Pai. E que possamos parar, meu Deus, de sangrar, meu Deus, de morrer, enquanto achamos que estamos vivendo aqui nesse mundo, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa o teu povo, meu Deus, que se reúne no teu santo dia. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a termos o nosso coração, Pai, os nossos ouvidos, a disposição da nossa alma, meu Deus, voltada a Ti, meu Pai, para que o Senhor, meu Deus, possa cumprir a promessa que o Senhor tem feito ao seu povo, meu Deus. Que o Senhor vai nos abençoar, meu Deus, para que nós tenhamos vitória, Pai, sobre os nossos inimigos, meu Deus. Satanás, o mundo e a nossa própria carne, Deus. Nos abençoa e nos faz, meu Deus, ver as maravilhas, Pai, do teu santo evangelho, na tua santa lei, meu Pai. Nós possamos, meu Deus, no teu santo dia, no nome do teu Filho Jesus, no poder do teu Espírito Santo, meu Deus, tua santa igreja possa ser abençoada, Pai, com a tua santa palavra. Amém. Irmãos, veja que muitas vezes na nossa vida acontece que
a gente começa uma determinada situação demonstrando algum tipo de fé. A gente é atribulado com alguma dificuldade, a gente está no começo de um problema e a gente consegue manter a nossa fé. A gente diz, não, eu sei que o Senhor é capaz de me salvar, eu sei que o Senhor é capaz de cuidar de mim, eu sei que o meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Mas o que acontece muitas vezes, irmãos, é que durante aquela dificuldade, no meio da tribulação, às vezes não demora tanto tempo assim, eu e você, a gente já começa a esmorecer, a gente já começa a enfraquecer, a gente perde aquela certeza que nós tínhamos de que Deus é suficiente, a gente começa a duvidar se realmente Deus ele é capaz de resolver o nosso problema. É mais ou menos isso, irmãos, que o nosso texto retrata aqui nessa passagem que nós lemos, versículo 40 ao 56, do capítulo 8 de Lucas. Veja, nós temos acompanhado, né, essa trajetória do Senhor Jesus Cristo, conforme Lucas tem relatado desde o início do Evangelho. Né, que é algo tão grandioso, irmãos, a gente não pode se acostumar a ouvir falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode se acostumar em dizer que Deus ele se fez carne e habitou entre nós. Veja que isso é tão grandioso, irmãos, que o Evangelho de Lucas, ele começa já, Lucas ele vai querer falar para a gente que antes de Jesus nascer, foi anunciado o nascimento daquele que iria anunciar o Senhor Jesus Cristo. Veja, o Evangelho começa com a família de João Batista, uma família que era, de um certo modo, especial, porque era uma família que tinha linhagem sacerdotal, mas, ao mesmo tempo, uma família que era escanteada, que era tida como uma família amaldiçoada por Deus, porque eram dois, um homem e a sua mulher, eles não podiam ter filhos, né? A Isabel, ela era estéril. E o Evangelho, então, começa com esse grande milagre de o ventre que estava morto, ele agora vai poder dar vida. Né? Então o Evangelho começa com o anúncio do nascimento de João Batista. E em Jesus Cristo também o seu nascimento é anunciado, um nascimento ainda mais maravilhoso, mais surpreendente. Não é apenas uma estéril, que é um milagre espetacular, mas que já havia sido manifestado várias vezes na Bíblia. Né? A gente cantou até o salmo que fala isso, né? Que Deus é o Deus que faz a estéril conceber, se tornar alegre mãe de filhos. Mas agora a gente vê uma virgem. Ou seja, é uma coisa completamente diferente daquilo que, até mesmo os milagres que Deus já tinha realizado no Antigo Testamento. Né? E esse milagre extraordinário, se assim a gente puder falar, né? Porque cada milagre já é algo extraordinário, ele vem revelar que, de fato, Cristo ele é além daquilo que a gente possa esperar. Irmãos, ele está além das nossas expectativas. Não é que Jesus é alguém diferente das outras pessoas. Jesus Cristo, ele é completamente diferente. Ele é outra coisa, irmãos. A gente, quando está colocando a nossa confiança, quando a gente está olhando para o Senhor Jesus, não é como se a gente estivesse confiando em alguém muito bom, muito importante, alguém que é mais inteligente do que a gente, mais capaz, mais poderoso. Não, irmãos, ele é o próprio Deus. E aí então a gente vê que o próprio Deus ele nasce em fraqueza. A gente vê que o próprio Deus que se faz homem, ele tem um nascimento vergonhoso, irmãos, para a humanidade. É uma vergonha para nós como seres humanos. A gente recebeu o nosso Deus dessa forma em nosso mundo. No mundo que ele nos deu. E ele nos dá a vida, nos dá esse mundo, e quando ele vem a esse mundo, a gente recebe ele dessa forma. Ele é rejeitado. Nenhum local é dado a ele para que ele pudesse nascer, ele tem que nascer onde os animais se alimentam e fazem as suas necessidades. Vejam, irmãos, que coisa triste, mas ao mesmo tempo que isso revela a nossa maldade, isso revela, irmãos, a glória do nosso Senhor, que é alguém que ele não está preocupado com a glória desse mundo, com a glória dele completamente diferente, não está nessas coisas, não está naquilo que a gente pode ver, naquela manjedoura, aquele menino enrolado com panos ali, não tão higienizados assim, era o Deus encarnado que veio para nos salvar. Então ele começa o seu ministério e desde o início do seu ministério, que é marcado por rejeição, até mesmo por aqueles mais próximos, mas ao mesmo tempo ele não deixa, irmãos, de nos amar e de buscar e de salvar aquele que se havia perdido, né, que é o grande assunto do Evangelho de Lucas. Que Jesus Cristo ele veio para salvar o que se havia perdido. A gente vê que ele fez exatamente isso no texto passado que nós vimos, quando ele atravessa a tempestade, irmãos, do Mar da Galileia, para que ele pudesse encontrar com aquele homem endemoniado. Ele veio então libertar e salvar aquele que havia
estava completamente perdido, que legiões de demônios habitavam e possuíam aquele homem. Então Jesus Cristo ele volta agora, irmãos, foi expulso, né, daquelas cidades ali da região, né, tinha saído de Jerusalém ali, provavelmente, uma religião era habitada por gente de outras nações, e eles expulsam Jesus Cristo porque eles não querem essa transformação que o Evangelho vem trazer na nossa vida. Porque Jesus Cristo ele vem trazer milagre, ele vem trazer salvação, mas isso tem um custo à nossa carne, irmãos. A gente precisa morrer, o pecado precisa ser abandonado para que a gente possa ver de fato a glória de Deus sendo manifestada de modo pleno. E então agora Jesus ele volta, e é muito interessante o contraste que Lucas retrata. Começa essa história retratando esse contraste aí entre o povo daquelas cidades, né, que eles expulsaram Jesus. E agora quando Jesus ele volta para Jerusalém, ou seja, ele volta para o seu povo, né, volta para Israel, perdão. Ele volta ali no Mar da Galileia. E aí as multidões, irmãos, o versículo 40 diz, as multidões o receberam com alegria. Hoje a multidão recebe Cristo com alegria, porque todos o estavam esperando. Veja que no Evangelho de Lucas, irmãos, as multidões, elas não são retratadas como nos outros evangelhos retratam, né? Que é aquele grupo de pessoas que são interesseiras, que não querem saber de Cristo verdadeiramente, que só querem pão e circo. Não é isso, né? O Evangelho de Lucas mostra as multidões como necessitadas de Cristo. Tanto é que quando ele vai falar a respeito das multidões que vão dizer crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o no final do Evangelho, ele vai usar outra palavra. Vai ser outra palavra grega que ele vai usar para falar a respeito daquele tipo de multidão. Mas, de modo geral, ele vai retratar as multidões como ávidas, como desejosas pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E aqui, mais uma vez, é o que acontece. Só que, veja, alegria e avidez pelo Senhor Jesus Cristo não necessariamente significa que a pessoa está salva. A gente já viu a parábola do semeador que diz que vão ter solos em que a semente vai brotar, vai ser recebido com alegria, mas depois aquilo ali vai ser sufocado. A gente vê que dentre essa multidão estava também um homem ali, versículo 41 nos diz, esse homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Ou seja, irmãos, era um homem que tinha certo destaque na cidade, era um homem importante, né? A função dele, ele não era aqui uma espécie de pastor, de mestre, a pessoa que exercia o ensino na igreja. O chefe da sinagoga significava o administrador ali daquele local, né? A sinagoga, irmãos, foi algo que foi inventado provavelmente no tempo quando o povo voltou do exílio babilônico. Acontecia que o povo não conhecia mais a lei, o povo estava completamente distante do conhecimento da palavra do Senhor. Então os judeus eles começaram a criar como se fosse uma espécie de mini igrejas ali na região, nas cidades, para que eles pudessem estudar a palavra de Deus ali. Não é algo que a gente vê uma ordenança bíblica no Antigo Testamento da criação das sinagogas, mas é uma prática que os judeus estabeleceram, né, entre os dois testamentos para que a fé deles pudesse ser fortificada. E esse homem então é estabelecido como uma pessoa responsável por administrar, por cuidar daquele local. Ele que ia chamar os pregadores para pregar naquele local, ele ficava responsável por chamar pregadores, não necessariamente ele era quem ia exercer o ensino ali na sinagoga. A gente vê então que esse homem, que a Bíblia nos diz o nome dele, que é Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. O que é, no mínimo, irmãos, curioso a gente ver essa expressão de fé desse homem. Por quê? Porque até então, o que a gente tem visto é que da parte das autoridades dos judeus, as pessoas que tinham algum cargo da parte dos judeus, os fariseus em especial, eles eram pessoas que estavam olhando para Cristo de modo distante, de modo duvidoso, receosas, sem dar muito crédito a ele. Mas esse homem aqui, ele quebra o protocolo, ele aparece então diante do Senhor Jesus Cristo, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, que é uma expressão, irmãos, de completa dependência aqui. Você reconhecer a sua necessidade, não apenas da boca para fora, mas você expressar isso até mesmo com sua atitude, o tamanho da dependência que você tem do Senhor Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de Lucas, ele retrata alguns outros momentos em que as pessoas fazem isso. Nós já vimos alguns deles. Por exemplo, quando o leproso ele se prostra aos pés do Senhor Jesus e diz, se quiseres, pode purificar-me. Veja que era alguém que estava completamente necessitado e dependendo do Senhor Jesus Cristo, que sabia que só Jesus podia resolver o seu problema. A gente também vê a mulher pecadora,
que ela também se prostra, ela vai lavar os pés do nosso Senhor Jesus Cristo com as suas lágrimas, né? E enxugar com os seus cabelos, né? Que colocou também o vaso de alabastro lá à disposição do Senhor Jesus Cristo. E aqui também nós vemos esse homem também prostrado aos pés do Senhor Jesus, suplicando que chegasse até a sua casa. Ele vai então diante do Senhor Jesus, irmãos, e aqui, né, quando eu e você, a gente reconhece as nossas necessidades, a gente vai deixar nosso orgulho de lado, a gente vai se preocupar menos com o que as pessoas vão pensar de nós, e a gente vai buscar Cristo para resolver o nosso problema. É exatamente isso que esse homem faz. E o motivo, irmãos, o reconhecimento que trouxe esse homem a se aproximar do Senhor Jesus, fez ele reconhecer a sua necessidade, foi um problema com a sua filha, né? Ele tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Veja, é uma das coisas que faz muitas vezes as pessoas se voltarem para Deus. Elas enfrentam uma dificuldade na família, ou uma dificuldade de saúde, elas vão querer se voltar para o Senhor, porque fica claro para elas ali naquele momento, uma coisa que elas e cada um de nós, irmãos, deveríamos saber em cada momento da nossa vida, que a gente precisa de Cristo para absolutamente tudo. Só que eu e você, a gente tem a falsa ilusão, como eu e você, a gente consegue ainda com nossas mãos realizar algumas coisas nesse mundo, a gente pensa que a gente é capaz de realmente de tomar conta de nós mesmos, que a gente consegue realizar aquilo que a gente deseja. Mas se Jesus Cristo nos ama de verdade, Ele vai fazer com você a mesma coisa que Ele fez com esse homem aqui. Ele vai colocar uma dificuldade na sua vida, que você vai ter certeza de que você não pode resolver sozinho, para que você se prostre também aos pés do Senhor Jesus Cristo e busque nele resolver aquele problema. Então ele tinha uma filha de 12 anos que estava morta. Irmãos, o texto, Lucas, ele é muito cuidadoso para dizer que era a filha única. Era a única filha que esse homem tinha. E ela tinha uns 12 anos. Por que ele fala que ela tinha uns 12 anos, irmãos? Porque essa era a idade, né, que seria mais ou menos equivalente à idade de 15 anos que a gente tem hoje, né? Que a gente comemora um aniversário diferente para as moças quando elas fazem 15 anos. Mas na verdade é algo muito mais, não apenas de fazer uma festa diferente, mas com 12 anos realmente as moças naquela sociedade elas já estavam prontas para casar. Ou seja, elas iam ser consideradas uma mulher. Então está dizendo que ela tinha uns 12 anos, ou seja, ela estava entrando nessa fase. Imagina um pai que você tem uma filha e você está ali na expectativa de ver sua filha crescendo, ver sua filha se casar, ver sua filha seguir a sua vida. E tudo isso por água abaixo agora. Todos esses sonhos, os pensamentos que ele tinha a respeito da sua filha, todos eles foram cancelados agora. Porque sua filha está à beira da morte. Estava quase morrendo. E aí, então o texto nos fala, irmãos, é muito interessante esse texto, porque é o único relato nos evangelhos que a gente que Jesus ele vai ser misturado assim, dois milagres, né? Em que Jesus Cristo ele está indo agora para curar a filha de Jairo, mas no caminho vão acontecer outras coisas e o texto faz questão de relatar isso tudo junto de uma vez. E nos ajuda, quando a gente entende a história da menina, a gente entende melhor a história da mulher. E quando a gente entende a história da mulher, a gente entende melhor a história da menina. O texto ainda continua dizendo que enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Ou seja, Jesus ele chegou ali na beira do mar da Galileia e tá muita gente ali. E imagina, irmãos, esse homem aqui, ele entrou no meio de todo mundo desesperado, se prostrando aos pés de Jesus Cristo. Apesar de ter uma multidão ali, a atitude daquele homem destoou de tudo aquilo. Veja, existia uma multidão alegre, mas aquele homem ali angustiado. Existia uma multidão feliz porque viu o Senhor Jesus Cristo. Esse homem com certeza também estava feliz de ter visto o Senhor Jesus Cristo, mas a angústia, a tristeza, o desespero, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o texto então diz que as multidões o apertavam e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém lhe podia curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Veja, irmãos, que Lucas ele faz questão de dizer, olha, a menina tinha uns 12 anos e a mulher havia 12 anos que ela estava sofrendo, justamente para a gente entender que essas duas histórias estão falando a respeito do mesmo assunto. Está falando a respeito de nós reconhecermos a nossa necessidade de Cristo, que só Cristo é quem pode realmente resolver
Qualquer problema que seja em nossas vidas, seja um problema de uma filha que está morrendo, ou seja a hemorragia de uma mulher que está sofrendo há 12 anos, o Senhor Jesus Cristo é o único, irmãos, que pode resolver qualquer um dos nossos problemas. Ela diz, então, essa mulher, o texto nos ensina a respeito dela, ela tem um problema aqui de hemorragia que ninguém podia curar. Isso é muito específico, irmãos. Lucas ele faz questão de dizer qual é o problema dessa mulher, porque por conta dessa hemorragia, a Bíblia nos fala, no livro de Levíticos, quando vai falar a respeito das impurezas, daquilo que impede a gente de adorar o Senhor, uma das coisas que impede a mulher de adorar a Deus é quando ela está no momento da sua menstruação. Então, nesse momento ela era considerada impura, ela tem que fazer um ritual de purificação para poder entrar na presença de Deus. Aqui também é dito na palavra do Senhor que quando a mulher tinha algum fluxo de sangue que não fosse no seu período menstrual, ela ia ser tratada da mesma forma, ela ia ter que fazer o mesmo sacrifício e o mesmo tempo, o mesmo período de purificação para ela poder retornar a possibilidade dela adorar a Deus, ela entrar na presença do Senhor. Então essa mulher está aqui há 12 anos, irmãos, com a sua vida se esvaindo, né? A palavra de Deus nos diz que o sangue representa a vida. Então, quando ela tem esse fluxo de sangue, cada vez que ela sangra, é um recado da parte de Deus de que ela está morrendo, de que a vida está sendo tirada dela. E a gente vê, irmãos, então, que ela estava aqui fisicamente debilitada. A gente vê que ela está aqui, irmãos, espiritualmente debilitada, porque ela não pode sequer adorar o Senhor. E a gente vê que ela está socialmente debilitada também, porque se você tocar numa mulher que está com fluxo de sangue, você também se torna impuro. Então essa mulher, irmãos, ela era basicamente tratada como se ela fosse um leproso. Exatamente as mesmas características da lepra que impedem você de entrar na presença de Deus. A única diferença é que ela não era obrigada a morar fora da cidade, como os leprosos eram obrigados. No entanto, isso talvez possa até ser pior em alguns sentidos. Porque o leproso ele está ali isolado e ele não consegue ver a rejeição das pessoas em relação a ele, porque ele está ali fora da cidade, ele está isolado. Ele vai viver ali com outros leprosos. Mas essa mulher não, ela vivia sozinha em meio às multidões. É por isso que o texto retrata exatamente dessa forma, uma multidão. E essa mulher é única no meio da multidão, representando também a solidão dela, que ela tem vivido durante esses 12 anos. E a gente vê, irmãos, que não apenas ela estava aqui necessitada espiritualmente, fisicamente, socialmente, espiritualmente, mas também, irmãos, ela tinha necessidades financeiras. Veja que o texto nos diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Mas se a gente for olhar nos outros evangelhos, eles vão acrescentar o fato de que, pelo contrário, só piorou. Ela gastou tudo que ela tinha, em vez de ela ver algum tipo de melhora na sua vida, só piorou. Não adiantou. E veja, irmãos, porque é interessante, porque o que Lucas nos ensina através disso também é que, veja, a necessidade que só Jesus Cristo pode fazer. A gente não pode confiar em absolutamente ninguém, nem em nada nesse mundo para resolver o problema. Nem o dinheiro, que é o Deus desse mundo, que é aquilo que as pessoas sentem segurança. Se eu tenho dinheiro, então eu estou em paz, eu estou feliz, eu estou tranquilo, porque eu vou poder pagar um plano de saúde, porque eu vou poder resolver os meus problemas. Não, irmãos, cada vez mais que os médicos mexiam nessa mulher, ela piorava. Mas veja, irmãos, um problema de 12 anos foi resolvido rapidamente. Veja que o texto ele se preocupa, passa mais tempo falando da doença do que da forma que foi resolvido o problema. É tão simples a forma que diz, ela veio atrás dele, ele tocou na orla das suas vestes e logo se lhe estancou a hemorragia. Veja que quando eu e você, irmãos, a gente coloca a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, esse é o problema, irmãos, que precisa ser resolvido na nossa vida, é a nossa incredulidade, porque quando eu e você, a gente coloca a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, o nosso maior problema acabou. É isso que está representado aqui, através da cura dessa mulher. Pode ser um problema grande, pode ser um problema antigo, pode ser um problema que você já tentou resolver de outras formas e você não conseguiu até hoje. Mas no Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele pode resolver
completamente o seu problema. Então a gente vê que acontece uma confusão, né? Jesus agora para. Eu fico imaginando, irmãos, imagina agora Jairo que está aqui com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está andando junto com ele, né? Jairo está ali conduzindo Jesus no meio da multidão, eles se apertando lá no meio do povo, e Jairo caminhando na frente, e o Senhor Jesus Cristo seguindo ele ali para poder chegar na casa dele. E talvez quando pensa que não, Jairo olha para trás e o Jesus Cristo está parado. O Senhor Jesus Cristo parou e pergunta: quem me tocou? A Bíblia diz que quem vai dar a resposta é o apóstolo Pedro, né? E os demais discípulos, né? Pedro geralmente sempre representando os outros, né? Quem me tocou? E aí, veja, irmãos, todo mundo ficou constrangido ali na hora, eu imagino, né? Porque Jesus, quem me tocou? Pedro vai dizer: tá todo mundo tocando no Senhor. Então todo mundo parou assim e imagina Jairo aqui, irmãos. Ele dizendo agora: pois pronto, Jesus agora está preocupado com quem está tocando nele, minha filha lá está morrendo. E Jesus aqui parou para poder se preocupar com isso, com quem tocou nele. Só que, na verdade, Jesus está tratando aqui do próprio Jairo mesmo, para fortalecer a fé dele. Porque essa cura que Jesus realiza aqui dessa mulher, ela serve para poder garantir, para poder Jairo ter a fé fortalecida de que realmente Jesus Cristo é capaz de curar a sua filha, porque curou o problema dessa mulher aqui que ela vinha sofrendo há 12 anos. Então Jesus ele para, irmãos, e todos negam, né? Ele pergunta: quem me tocou? Todos negam. Pedro diz: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Jesus, contudo, insiste e diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Veja, irmãos, isso é muito profundo, esse versículo, esse texto, de modo completo, que é relatado aqui para nós. É um modo que estava toda uma multidão ali, mas Jairo se destacou em meio à multidão pelo reconhecimento da sua necessidade, por ter se prostrado ali diante do Senhor Jesus. Essa mulher que se destaca porque estava todo mundo tocando em Jesus, irmãos. Todo mundo tocando em Jesus. Muito provavelmente outros doentes tocando no Senhor Jesus. Muito provavelmente pessoas cheias de dificuldade em suas vidas tocando no Senhor Jesus o tempo todo. Talvez tocando em partes mais significativas do corpo de Cristo do que na roupa de Jesus. Mas apenas essa mulher, irmãos, que teve a sua vida transformada, apesar de estarem todos ali, apesar de estar todo mundo tocando ali no Senhor Jesus Cristo, apesar de estar todo mundo ali próximo dele, só essa mulher teve a sua vida transformada. Veja que, irmãos, eu e vocês, a gente não deve se satisfazer em apenas a gente vir à igreja. Isso é o mínimo. Eu e você, a gente não deve se satisfazer em estar ao redor do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, a gente não deve se satisfazer até mesmo em estarmos ouvindo a sua voz. Eu e você, a gente não deve estar satisfeito enquanto o Senhor ele não transformar a nossa vida. Eu e você, a gente deve se agarrar ao Senhor Jesus Cristo até que Ele transforme a nossa vida. Veja aí, muito interessante, irmãos, isso aqui. Porque, na verdade, a Bíblia fala que ela tocou na orla das suas vestes, né? Ou seja, naquelas roupas, né, que parecem aquelas túnicas, né, que os homens usavam naquela época. Ela tocou ali na parte de baixo. Ou seja, muito próximo do pé do Senhor Jesus Cristo. A imagem aqui que é criada, irmãos, é a imagem de Jacó. Quando ele está agarrado no calcanhar, ele está agarrado ali no anjo, ele está agarrado no Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa que essa mulher faz. Ela está ali, ela vai até o Senhor Jesus Cristo para tocar nele. E do mesmo jeito que Jacó disse, né, você só vai embora, eu só vou deixar você ir embora. Depois que você me abençoar, essa mulher ela foi tocar no Senhor Jesus Cristo na certeza de que se ela tocasse no Senhor Jesus, ela iria ser abençoada. Ou seja, o que o texto quer relatar aqui para nós é que, na verdade, a fé que essa mulher demonstrou é maior do que a fé de Jacó. Essa mulher creu que se ela pudesse simplesmente tocar, não precisava ela se agarrar, se ela simplesmente tocasse no Senhor Jesus, ou melhor, se ela simplesmente tocasse na roupa do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser curada, ela seria curada. E veja, irmãos, a preocupação dela, veja, porque ela não se incomodou em tocar em todas as pessoas, ela não teve como ir chegar àquele local sem tocar em um bocado de gente, mas ela não quis tocar no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela tocou na roupa dele porque é como se ela estivesse dizendo, irmãos, essa atitude dela dizendo assim,
Todos eles são pecadores. Eu não estou tornando ninguém impuro porque todos eles já são impuros. Mas no Senhor Jesus Cristo eu não posso tocar nele. Eu vou tocar apenas na orla da veste dele. Vou apenas tocar na roupa, eu não quero tocar nele, eu não quero tornar ele impuro. Eu quero tocar o mínimo, mas eu sei que isso é o suficiente para eu ser completamente transformada. E foi isso que essa mulher fez, irmãos. Ela foi transformada. E aí Jesus diz então que saiu o poder e a mulher então não podia ocultar-se. Aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Veja, a Bíblia diz, irmãos, que a mulher não podia ocultar-se, né? Não podia ocultar-se. Por que ela não podia ocultar-se, irmãos? Ela poderia ir embora e tchau e não falar nada. Ninguém ia saber que foi ela, tinha uma multidão ali. Ela poderia, irmãos. Ela não poderia porque ela não vai, irmãos, contrariar o seu Senhor. Ela não vai deixar de dar resposta para uma pergunta que o seu Senhor fez. Esse que a transformou, ela agora não tem como viver de outra forma a não ser em obediência a Ele. Ela então responde sem saber o que ia acontecer. A Bíblia diz trêmula e prostrando-se diante dele, sem saber, talvez ele até tire a cura de mim, porque eu fui indevidamente lá e toquei nele. Não sei o que a mulher pensou, mas ela diz então exatamente o que foi que aconteceu, o que ela havia pensado e o que ela fez. E o interessante, irmãos, é porque na verdade Jesus Cristo aqui, tudo que ele está fazendo por eles, né? Tanto por Jairo, ele cura essa mulher, fortalecendo a fé de Jairo, como também essa pergunta de Jesus de quem me tocou, foi também para poder abençoar ainda mais aquela mulher, porque veja, aquela mulher ela tinha um problema que tornava ela impura e indigna de estar no meio da sociedade, ali na multidão onde ela estava. Quando Jesus faz ela confessar o que aconteceu, ela confessar que foi curada, então ali todos agora são testemunhas de que aquela mulher ela não deve mais ser rejeitada por ninguém, que ela pode viver no meio do povo de Deus, de que ela pode adorar o Senhor livremente. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja, irmãos, a postura dessa mulher foi agora igual a de Jairo, né, de se prostrar diante do Senhor para falar qual era o seu problema, mas agora um problema que já havia sido resolvido. Ou seja, quando imagina Jairo olhando essa situação, ela vê uma mulher que se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo, igual ele mesmo tinha se prostrado há alguns momentos atrás, só que aquela mulher ali já teve o seu problema resolvido. Com certeza isso fortaleceu a fé dele. Com certeza ele deve ter pensado nessa hora: eu fui atrás da pessoa certa. Realmente ele vai ter poder, ele vai ter condições de curar a minha filha. E Jesus então despede aquela mulher em paz. Não precisa se preocupar com absolutamente nada. Por mais, irmãos, que ela talvez ainda tivesse, com certeza, assim como eu e você, outros problemas na vida. Mas ela não pode ir em paz porque ela sabe que se Jesus Cristo resolveu o problema mais difícil que ela tinha ali, humanamente, fisicamente falando, ele é capaz de resolver qualquer outro problema. Então ela não precisa viver preocupada nem ansiosa por mais problema nenhum. E a Bíblia diz que falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Vejam, irmãos, como é a luta da fé no dia a dia, é perfeitamente relatada por isso aqui que acaba acontecendo. Jesus, ele termina de dizer, a Bíblia diz, olha, Jesus mal terminou de dizer, vai-te em paz. Aquele homem mal terminou de ver o milagre que Jesus realizou, de cura que fortalece a sua fé. E ao mesmo tempo vem uma outra questão para enfraquecer a sua fé, para colocar de novo a sua fé lá embaixo. O homem vai, chega para ele e diz: esqueça o Senhor Jesus. Deixa ele para lá, porque ele não pode mais resolver o seu problema, porque a sua filha já morreu. E veja, irmãos, ele estava feliz aqui, Jairo, depois de ver essa cura, confiante de que Jesus Cristo ia também poder salvar a sua filha, que também estava à beira da morte. Mas agora ele recebe a notícia de que sua filha já morreu. Sua filha já morreu, ou seja, não tem mais jeito agora. Ela já está morta. Não incomode mais o mestre.
E veja que contradição, irmãos. Esse homem aqui, essa pessoa que veio da parte da casa de Jairo, dizer: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Jesus Cristo, você tinha um problema que talvez Jesus pudesse resolver, mas agora ele não pode mais resolver o seu problema. E aí, irmãos, a gente vê isso no contexto dele chamando Jesus de mestre. Ou seja, ele aparentemente é um homem que declara que o Senhor Jesus Cristo tem algum poder, é realmente um homem fiel à palavra de Deus, é um profeta, como muitos já declararam. Mas, por outro lado, ele não confia que Jesus Cristo é capaz de resolver o problema. E, de fato, irmãos, imagina, como é que você vai crer? Sua filha já morreu. Como é que você vai crer que ela vai voltar à vida de fato? É a mesma situação das irmãs aqui de Lázaro. O que é que elas falam quando elas encontram com o Senhor Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas elas não esperavam que Jesus fosse capaz de ressuscitar ali o irmão naquele momento. Mas, irmãos, ao mesmo tempo em que a fé desse homem é provada, veja que altos e baixos, né? Ele recebe a maior evidência de que ele pode confiar em Jesus, que Jesus curou uma mulher que estava ali sofrendo há 12 anos. Mas em seguida chega alguém e diz: você não pode confiar mais em Jesus, porque agora sua filha já morreu. Mas Jesus, ouvindo isso, versículo 50, disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E aí, irmãos, eu e vocês, a gente se encontra nessa mesma situação que Jairo está aqui, nesse momento do texto. A gente conhece a palavra do Senhor. A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Que Ele é capaz de resolver qualquer problema que a gente estiver passando. Que Ele é capaz de passar conosco por qualquer problema que nós estejamos passando. Mas, ao mesmo tempo, as circunstâncias da vida vão sempre nos dizer o contrário. Vão sempre dizer: não, não confie em Deus. Não confie em Deus. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de fanáticos religiosos. Deus, ele não é capaz de transformar a sua vida. A sua não. O seu problema é tão grave que Jesus Cristo, ele não é capaz de resolver. Mas Jesus diz: não temas. Crê somente. É o que eu e você, irmãos, a gente precisa fazer diante de todas as situações da vida. A gente precisa abandonar o medo, abandonar a incredulidade manifestada através do medo. E a gente precisa colocar a nossa fé no Senhor Jesus. E perceba que a forma que Jesus fala, irmãos, ele não fala: ela será curada, porque ela já está morta, mas também ele não fala: ela será ressuscitada, que é o que seria o mais comum. Mas o que Jesus diz: e ela será salva. Ou seja, irmãos, de modo muito claro aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele quer apontar, ele quer dizer para mim e para você, que não se trata apenas de uma ressurreição física, que os nossos olhos não devem estar preocupados com a cura física, que eu e você, a gente não deve ir desesperadamente a Cristo, tendo como nossa maior necessidade a nossa doença, o nosso problema, mas a nossa salvação, mas a salvação da nossa alma. É para onde tudo isso aponta. Jesus Cristo, ele pode nos curar? Pode, irmãos. Mas se eu acho que a maior necessidade que eu tenho, aquilo que vai me conduzir ao Senhor Jesus Cristo, o maior motivo que eu tenho para buscá-lo, é para que ele resolva um probleminha específico que eu tenho na minha vida, irmãos? Não. Eu tenho um problema na minha alma, que o Senhor Jesus Cristo precisa resolver. E esse problema aqui é muito mais parecido, irmãos, com o dessa mulher aqui do fluxo de sangue do que qualquer outra coisa nessa vida. É uma coisa que quanto mais eu tento resolver do meu jeito, mais problema eu crio. É um problema, irmãos, que eu tenho na minha alma que eu vou tentar chamar as pessoas para me ajudar e ninguém vai conseguir me ajudar. Eu vou tentar, irmãos, resolver de tantas formas. Eu vou tentar resolver com dinheiro, eu vou tentar resolver com outras coisas. Eu vou querer vou buscar tantas coisas nesse mundo para poder resolver o problema da minha alma. Sendo que a minha alma, irmãos, diferente do meu corpo, que foi feito para experimentar desse mundo aqui também, a minha alma foi feita para descansar única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai poder trazer a solução para o problema da nossa alma, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala aqui para Jairo isso, de que ela será salva,
está apontando para o problema que nós temos na nossa alma, que é muito maior. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu consigo resolver não apenas o problema físico, mas o problema espiritual. Eu consigo não apenas ressuscitar os mortos, mas eu consigo ressuscitar aqueles que já estão mortos espiritualmente. Eu consigo arrancar almas que estavam destinadas ao inferno e conduzi-las até a casa do Pai. Então, tendo chegado até a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. A casa já é um local um pouco mais apertado, irmãos, não daria para as multidões entrarem, até se Jesus ele levasse todos os seus discípulos, ia ser um local ali que não seria adequado, né? Já havia muita gente dentro da casa também, como nós vemos aqui, o versículo 52 vai dizer que todos choravam e pranteavam, porque era comum naquela época que fossem contratadas pessoas, inclusive, existiam mulheres que elas recebiam, eram especialistas nisso, em chorar em velórios. Então, ele era um homem importante, um homem que tinha posses em alguma determinada proporção, era o chefe da sinagoga. Tinham pessoas ali chorando e pranteando a morte da sua filha, da sua única filha. E o Senhor Jesus, irmãos, ele fala a mesma coisa que ele fala para aquela mulher viúva. É muito parecido o relato, né? Tem alguns paralelos, né? Lá era o filho único de uma viúva. Aqui é a filha única de um homem. E a gente vê que o texto nos diz, irmãos, que Jesus diz para esse casal, para esse homem, a pior coisa que você nunca pode dizer num velório, que é não chore. Você não pode dizer isso para uma pessoa. Você não pode dizer para ela que ela não pode chorar, que ela não pode sofrer a morte daquela pessoa que ela acabou de perder. Mas o Senhor Jesus Cristo pode, irmãos. Porque Ele é diferente de todos nós. Porque Ele é o próprio Deus. Porque Ele tem poder, inclusive, para resolver esse problema. Ele tem poder para fazer esse homem parar de chorar. E é exatamente isso que Ele vai fazer. Ele diz, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E é interessante, irmãos, como isso acontece muitas vezes na Bíblia, né? A gente vai ver a mesma coisa, o apóstolo Paulo vai falar, quando ele vai ressuscitar o Eutico, né? O menino que caiu lá, quando ele estava pregando. Ele vai lá até o menino e vai dizer, ele não está morto, né? A alma ainda está nele, né? Ele está apenas dormindo. O Senhor Jesus Cristo diz, ela não está morta, mas dorme. E obviamente Jesus não está querendo dizer, irmãos, que ela realmente não está morta, mas que ela está dormindo. O que Jesus está querendo dizer é que, apesar dela estar morta, ela não está morta para você ter desesperança de que nunca mais você vai ver aquela pessoa. Mas como alguém que dorme, que aparenta estar morto, mas daqui a pouco vai acordar novamente, essa moça aqui que estava morta, ela vai voltar a acordar. E o texto quer deixar claro aqui, irmãos, Lucas ele faz questão para deixar claro para mim, para você, que realmente a moça estava morta. O versículo 53 diz, e riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Ela realmente estava morta. Mas perceba a postura, irmãos, dessas pessoas. As pessoas estavam chorando ali, pranteando, porque foram pagas para isso. Mas quando Jesus Cristo age de um modo para tirar aquelas pessoas do modo artificial, do modo automático delas, elas mostram que de fato está no coração delas. E o que é que está no coração delas? Preocupação zero, preocupação nenhuma por esse pai, por essa mãe que perderam o filho. Eles riem. E infelizmente, irmãos, essa é a postura da maioria das pessoas que também vão a um velório. Eu acho que nós não deveríamos nem ir em tantos velórios, irmãos. As pessoas deveriam ir muito menos velórios do que elas têm ido. Porque para a gente num velório, irmãos, para a gente dizer que foi, e a gente chega lá e a gente age com um devido total desrespeito para a família que acabou de perder um parente. Você vai lá é para conversar com as pessoas, para achar conhecidos ali, e preocupação zero com aquela família ali que acabou de perder o seu parente. É melhor a gente não ir, se for para ir desse jeito. A gente vê, irmãos, que isso aqui representa a hipocrisia da religiosidade. Multidões que estão buscando Jesus, alegres até.
Pessoas que estão chorando, pranteando por uma criança, mas as multidões não foram abençoadas por Cristo. Estavam ali em volta deles, em volta dele, alegres, apertando o Senhor Jesus, mas não foram abençoadas. Essas pessoas aqui também, irmãos, chorando e pranteando, mas também não serão abençoadas. Veja o que é que Jesus faz, irmãos. Jesus, o Lucas, ele não fala isso claramente, né? Mateus vai dizer isso. Jesus mandou todo mundo sair. Aquelas pessoas que estavam rindo agora, né? Pararam de chorar para rir. Jesus toma a mão daquela mulher, daquela moça, daquela menina e diz em alta voz: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito. O texto mais uma vez deixando claro que ela realmente estava morta. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Irmãos, que coisa impressionante isso que Jesus faz com os mortos, né? A ressurreição que Jesus opera naqueles que estão mortos é muito semelhante, né? Os 3 milagres que são relatados de Jesus ressuscitando, né? Tanto a viúva de Naim, quanto aqui a filha de Jairo, como também Lázaro, que é sempre Jesus dando uma ordem para que os mortos ressuscitem. A mulher, para ser curada, ela só tocou em Jesus, irmãos, e ela foi curada. Outras pessoas também, Jesus, ele apenas pode com outros comandos fazer as pessoas serem curadas. Mas as ressurreições, todas elas sempre é com uma ordem da parte de Cristo. A pessoa se levantar, da pessoa sair, como ele manda para Lázaro. Isso é para poder dizer para mim e para você, irmãos, o poder que Jesus Cristo tem sobre os mortos, sobre eu e sobre você. Mesmo que mortos espiritualmente, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: viva, e você vai viver. Veja, irmãos, que não vai partir não vai partir de nenhum morto. Se você for num cemitério e você perguntar para os mortos ali, você vai dizer: quem quer viver, levanta a mão. Quem quer viver, diga eu. Não vai ver resposta nenhuma. Porque o morto, ele não é capaz de fazer absolutamente nada. Nem mesmo de desejar viver. Nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso, irmãos. Ele não vai perguntar para os mortos se eles querem viver. Ele vai ordenar. E eles vão voltar à vida. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz com essa moça. Ela ressuscita, então, irmãos, ela se levanta. Jesus Cristo aqui demonstra uma preocupação, até mesmo com as necessidades físicas dela. Ou seja, porque as pessoas estão ali impressionadas com a ressurreição, Jesus diz: deem algo para ela comer. As pessoas olharam para Cristo, para o poder, né, se maravilharam. Seus pais ficaram maravilhados. Mas Jesus diz: a ninguém contem o que aconteceu aqui. As pessoas, irmãos, não são dignas de saber desse milagre. A forma que essas pessoas se comportaram aqui, chorando e pranteando, mas quando no seu coração há riso. As pessoas que tocam em Cristo, mas que não tocam nele com fé e experimentam da sua cura. Se você ficar falando a respeito de milagres para esse tipo de pessoa, elas não vão se voltar ao Senhor porque elas viram milagres. Elas vão continuar alegres, mas ainda precisando, irmãos, de uma transformação no seu coração. E Jesus, então, ele faz o contrário aqui do que ele falou para o endemoniado. O texto passado terminou Jesus falando para o endemoniado: vai contar para todos os seus o que Deus fez na sua vida. Mas aqui ele diz: não conte para ninguém o que lhe havia acontecido. Ou seja, irmãos, Jesus ele demonstrou aqui uma preocupação com aquele homem, né, o Gerazeno. Ele era o único que conhecia a Deus naquele local onde ele estava. Então ele disse: conte para todo mundo o que Deus fez na sua vida. Aqui todo mundo acha que conhece a Deus, irmãos. Aqui todo mundo está seguindo a Cristo. Aqui todo mundo se alegra quando vê o Senhor Jesus Cristo. Mas eles não estão prontos. Não estão prontos para conhecer o verdadeiro milagre da ressurreição.
que Jesus Cristo pode operar em seus corações. Que eu e você, nós não estejamos entre aqueles que até se alegram com o Senhor Jesus, até choram com os que choram, mas tudo isso de um modo falso e hipócrita. Mas que eu e você, a gente possa estar entre aqueles, irmãos, que tocam no Senhor Jesus Cristo com fé, aqueles que creem, mesmo quando o problema, a dificuldade aumenta, não iremos abandonar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A gente vai dizer, se o problema aumentou, então agora ainda mais do que nunca, é que eu vou ter que colocar toda a minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz, Ele é o único que é capaz de resolver esse problema, porque Ele morreu na cruz. O meu maior problema, Ele já resolveu na cruz do Calvário. O que mais? O que mais que Ele não pode resolver? O que mais que Ele não pode fazer na minha vida? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.